domingo à noite eu relatei a experiência. Deus nos deu uma escritura, Deuteronômio 7:26, não podes trazer à tua casa alguma coisa que está amaldiçoada. No domingo à noite eu te falei da maioria dos filmes da Disney. Existe um boneco ou um cartoon que se chama Power Rangers. Esse boneco do Power Rangers foram proibidos no Canadá. A origem dele é do Japão. Eu fui missionário no Japão durante um tempo, em Okinawa. Power Ranger foram proibidos no Canadá porque a Corte Suprema do Canadá chegou à conclusão que a maioria dos crimes da adolescência que estavam sendo produzidos era produto da violência do Power Ranger. Os Power Rangers foram criados por uma seita satânica chamada Yokamura em 1972 no Japão. Você verá que são seis desenhos. 6 é o número diabólico. Cada cor do Power Ranger é usada no satanismo. E cada nome do Power Ranger é usada na ponta do pentagrama. O Senhor repreenda o diabo nessa noite. O pentagrama é o símbolo de Satanás. Então o Power Ranger nos Estados Unidos está causando uma série de violências que você não pode ter ideia. Por exemplo, os japoneses descobriram que brincar com a máquina de Nintendo 45 minutos somente cada dia irá produzir epilepsia. Se diz epilepsia? Epilepsia, sim, obrigado. No lado esquerdo do cérebro. Por exemplo, pelas linhas magnéticas e eletrônicas do Nintendo, pela sensibilidade da luz, ela penetra no subconsciente da criança e ela desenvolve o que é the subliminal messages, as mensagens subliminais ocultas que estão detrás desses jogos dos Nintendos. Para que você tenha ideia, quando fomos a pregar na Convenção Nacional das Assembleias de Deus, da Conferência do Espírito Santo da Família no Panamá, um garoto estava brincando, a mãe me relatando a mim na entrada do Hotel Panamá, me disse: Dr. Irion, essa é a experiência que eu tive com meu filho, veja só. Ele tinha 8 anos de idade, tem 8 anos de idade. Ele estava brincando com os Power Rangers no Nintendo, das 8 da manhã até as 12 do meio-dia. De momento ele caiu do banco e ele começou a retorcer. Se diz retorcer, dar voltas. Os seus olhos ficaram para fora e começou uma baba branca a cair da sua boca. Ele estava tendo ataque epiléptico. Segundo a ciência, é ataque epiléptico, mas a Bíblia diz que é demônios. São espíritos que vêm possuir a uma pessoa. Lembra-se que o garotinho da Bíblia estava com ataque de epilepsia. Ele se jogava no fogo, se jogava na água. Os discípulos não puderam jogar fora o demônio. Jesus disse: esse espírito somente sai com oração e jejum. Então é uma realidade. Quando o moço se levantou, a mãe, relatando a mim, me disse: eu nunca ouvi dessa maneira. Ele se levantou, pastor Ciro, correu para a cozinha, tomou uma faca, subiu as escadas ao 2º andar, onde estava o seu irmãozinho recém-nascido, e tomou a faca e ia matar o seu irmãozinho de 2 meses. Porque a tradução que vai dos Estados Unidos ao Panamá, para os Power Rangers, dizem assim: no reason to live, kill yourself. Não há razão de viver, mate você mesmo, ou te suicida-te. E ele tomou aquilo e ele disse: no reason to live, não há razão para viver. E ia cravar no seu irmãozinho de 2 meses. E a mãe entrou no quarto e quando viu aquilo disse: o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. O garoto caiu do berço, estava em cima do berço, a faca foi para debaixo da cama. Você já viu alguém endemoniado? Tem uma força sobrenatural. O garoto tinha 8 anos de idade, 7 para 8. Levantou a mãe dele com as 2 mãos e disse: eu vou lhe matar, eu vou lhe matar. A mãe colocou as mãos sobre eles e disse: há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E o garoto foi livre. Na Argentina, 2 crianças olhando os pitufos. Eu não sei como é que se chama aqui os pitufos, Smurfs. Os pitufos, os Smurfs, assim se chama aqui. Houve um crime nos Estados Unidos em 92, que as crianças amanheceram estranguladas. E até hoje a polícia não descobriu quem é. Mas os dedos dos Smurfs, dos bonequitos de peluche, como ursinhos assim, estavam manchados de sangue. Você sabe que um dos Smurfs é homem e mulher ao mesmo tempo. Ele é bissexual. Eu lhe digo isso porque a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento ou de informação sobre as coisas.
Uma menininha estava olhando para amanhã, um saldo para amanhã em Buenos Aires, Argentina, esse pitufo. O espírito de lesbianismo saiu da televisão e a possuiu durante 2 semanas. Ela começou a falar como um homem, ela começou a tocar os seus irmãos para levá-lo à cama. E se reuniram os pastores de Buenos Aires, Argentina. Eu tenho a carta arquivada lá em Los Angeles, no nosso ministério. Durante 2 semanas oraram, jejuaram por ela. O Senhor revelou que não era somente um demônio, era um cabeça de uma série de demônios. Você pode chamá-lo talvez de uma legião, que talvez ela tinha uma potestade. No último dia, o sangue de Jesus está neste lugar, nessa noite. No último dia, ele sorriu sarcasticamente e disse: eu vou sair dela, porque eu não resisto o nome de Jesus, mas ela é uma só. Eu tenho milhões de crianças nas minhas mãos. Sabe quem são essas crianças? Seus filhos e os meus. O sangue de Jesus tem poder, porque o diabo não mais enganará você. Porque a meta do diabo é destruir essa geração de crianças, para que o dia de amanhã não haja ministros para pregar a palavra. Você poderá ver o bonequinho Barney, que existe Barney no Brasil, Barney? Não tem. Ele foi produzido por um satanista. Você verá que quando o Homem-Aranha joga a teia de aranha, ele faz o sinal do cornuto, o sinal do diabo. E ele amaldiçoa cada criança que está olhando o desenho, porque ele joga a teia de aranha com o sinal do cornuto, que é o sinal satânico do diabo. Lá nos Estados Unidos saíram agora uns cereais, se chama cereal aqui que as crianças comem, cereal, cornflakes, cereais. Sabe como se chama? Adam's Family Cereal. Ele vem, escutem bem a estratégia do diabo. O diabo é muito inteligente. Ele vem com pedacinhos de cornflakes, de cereal, em forma de corpo humano. Pedacinhos de mão, pedacinhos de pulmão, pedacinhos de cabeça, pedacinhos de pés, de braços. Quando a criança está comendo, está brincando, ela diz à mãe: look, mother, it's funny. Veja, é divertido. Estou comendo um pedacinho de pulmão, um pedacinho de mão, um pedacinho de pé. Quando ele for maior, com 12 ou 13 anos, e ele entrar na escola do junior high, antes de entrar no high school, antes de entrar no científico, na universidade, e ele ir a uma festa sem que os seus pais saibam, e colocar diante dele pedaços de um cadáver, para ele comer e ser aceitado no satanismo, ele não terá nenhum problema em fazê-lo. Sabe por quê? Porque a sua mente foi programada. A sua mente foi programada. Quando colocar diante dele pedaços de cadáveres de verdade, ele não terá nenhum poder para comê-lo. Por quê? Porque a sua mente foi programada. Quando ele vai comer um pedaço de pulmão ou de mão ou coração, ele dirá: ele dirá: bem, eu fazia isso quando eu era criança, não há nenhum problema. A meta do diabo é essa. Ele não precisa tirar os seus filhos da sua casa, ele está da igreja, ele o está destruindo na sala da sua própria casa. O doutor Hermes Espino me disse lá em Panamá: doutor Urion, há uma epidemia aqui no Panamá. Crianças, escute isso, de 6 para 7 anos de idade, depois que olham os desenhos do Power Ranger, pedem uma corda emprestada com o vizinho e se estão suicidando. Crianças de 6 para 7 anos de idade se estão suicidando. Eu vou lhe dar um conselho. Um dos mais desenhos perigosos, danger, que o diabo tem criado, se chama Gargoyles. Ele já chegou aqui? Gargoyles foi um satanista que o produziu. E eu vou terminar com isso nessa noite. Você sabe muito bem que Procter & Gamble, o dono, é satanista. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu falei no domingo à noite sobre Pocahontas. Eu lhe disse a você o que queria dizer a palavra Pocahontas. A palavra Pocahontas quer dizer espírito invocado do abismo. Pocá, espírito, Hontas, abismo. Espírito invocado do abismo. Uma criança lá em Nova Jersey, a mãe dessa criança, uma mocinha
uma criança de 7 anos de idade, a mãe comprou todos os filmes da Disney para ela. Ela ficou tão atormentada que ela não podia dormir pela noite. Você sabe o que ela via no meio dos 2 chifres da filme de Beauty and the Beast? O Beauty and the Beast, o filme. Você sabe o que ela via? Vinha um vulto negro às 3 horas da manhã, tocá-la todas as noites para estar com ela. Essa menina ficou tão atormentada, que na escola ela baixou as suas notas. Ela não podia dormir, ela estava rebelde. Ela se apaixonou de tal maneira por Pocahontas, que tudo que ela falava era Pocahontas. Ela fez a mãe dela comprar lençóis de Pocahontas, fronhas de Pocahontas, onde você coloca a sua cabeça para dormir no travesseiro, essa parte que vai por fora, de Pocahontas, tudo Pocahontas. A avó dela levava ela na escola dominical todos os domingos pela manhã, às 9 horas de idade, às 9 horas da manhã. Eu levava, ela dizia: meu amorzinho, amanhã de manhã é escola dominical, Jesus te ama. A menininha dizia: yes, grandma, Jesus loves me. Jesus me ama, amanhã de manhã é escola dominical. Você sabe o que aconteceu? 2 meses depois, a avó chamou a menininha. Sabe o que ela disse por telefone? Ela disse: grandma, stops. Pare, grandma. I don't love Jesus no more. Eu não quero mais a Jesus. I love Pocahontas. Pocahontas loves me. Eu amo a Pocahontas e Pocahontas me ama a mim. Ela disse: vozinha, você sabe o que Pocahontas me disse? That Jesus is a liar. Que Jesus é mentiroso. That Pocahontas is truth. Que Pocahontas é a verdade. Nunca mais a menininha voltou a pisar em uma igreja. Para vocês que não estiveram aqui no domingo à noite, essa é a capa do filme do Little Mermaid. Como se chama, pastor Ciro? A Pequena Sereia. Eu mostrei para o pastor Ciro no domingo à noite, para o pastor Toninho. É o pênis do homem, o membro genital masculino, o membro sexual do homem parado para cima das colunas do palácio, do vídeo da Disney, The Little Mermaid. É um vídeo de pornografia infantil. Disney é um império satânico. Você não tem ideia o que é Disney. Não tem. Porque o mundo da Disney é the world of fantasy. O mundo de fantasia, que é fantasia? Uma mentira. Que é mentira? Pai da mentira é o diabo. Então é um mundo de mentira. É um mundo de engano. Para vocês que não estiveram aqui no domingo, veja este Nintendo. The Ultimate Add-on se chama Doom number 1 and number 2. Satanás está na capa. Sabe como diz aqui? Como chegar ao inferno. Senta-te, relaxa-te e o diabo vai ensinar você como chegar ao inferno e desfrutar dos demônios. É um vídeo de uma criança para brincar. Vou ver outro vídeo que saiu na semana passada nos Estados Unidos. Vai levar um tempo para chegar aqui. Veja como se chama: Diablo. Diabo, Satanás. Não há mais censura nos Nintendos, ou não há censura nos vídeos. Veja este, Doom number 2, maldição número 2. Sabe o que diz aqui atrás? Nas suas mãos você tem o Nintendo mais mau e perverso de todos os tempos. Para você entender esse jogo, você deve descer às profundezas do inferno e ficar lá para sempre. Está aqui! O diabo não brinca com ninguém. Ele não respeita crianças. Ele não respeita jovens, ele não respeita adultos, nem velhos, nem ninguém. Sua missão é matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor disse em 1 João 3,8: para isto foi manifesto o Filho de Deus, para destruir o poder do diabo, para destruir as forças do mal. Bendito seja o nome do Senhor. Seja livre. Seja livre. Temos o número 1 e o número 2 desse vídeo, dessas pequenas coisas que eu lhe falei nessa noite. É 1h30. Você nunca ouviu tal coisa. Deixa eu lhe dizer nessa noite, terminando com dor no meu coração. Há um vídeo lá nos Estados Unidos chamado Dungeons and Dragons. Dragões e masmorras. Masmorras em português também, eu acho. Masmorras. Você sabe que o garoto estava brincando com esse Nintendo. Sangue de Jesus tem poder. Isso pode passar com você. Um filho de um diácono em Connecticut, para o norte, depois de Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, Connecticut. Ele estava brincando.
Este vídeo disse para ele: I am the Prince of Darkness. Eu sou o príncipe das trevas. Quando você me buscar em cemitérios e labirintos e caveiras, você vai encontrar o meu poder e você reinará comigo. O garoto começou a brincar e apertar os botões. Então o diabo disse para ele: se você quer conhecer-me, aperte o botão 1. Claro, a curiosidade para isso é para apertar os botões, eu não entendo. Apertou o botão e o diabo saiu como se diz, na tela, e disse: My name is Satan. E saiu os chifres e o fogo de lado e disse: se você quer reinar comigo para sempre, aperte o botão 2. Quando o garoto apertou o botão 2, o diabo lhe disse: I got you, so you fool. Eu tenho a sua alma para sempre. Sabe o que o diabo disse a ele? Escreva ao seu pai uma carta. Eu preciso de uma obra que você faça para mim, mas fora do corpo. Sabe o que o diabo disse para ele? Um filho de um diácono. Mata-te, e eu lhe darei poder no inferno. Sabe o que o garoto fez? Você sabe o que ele fez? Ele desceu a garagem onde estava o carro do pai, colocou uma mangueira, tirou gasolina, colocou gasolina num balde, pegou os fósforos do fogão da mãe, subiu em cima no quarto. O diabo, sangue de Jesus te repreenda nesta noite. O diabo estava detrás da porta e o diabo lhe disse: jogue-se gasolina, prenda-se fogo e eu lhe darei poder. E o diabo lhe disse: escreva o que eu lhe estou lhe dizendo para que todos saibam o poder que eu tenho. E o garoto escreveu. O diabo disse que fizesse isso, isso, isso. E quando ele se colocou gasolina, ele se colocou fogo. Ele morreu queimado, se suicidou. O quarto inteiro queimou, mas o vídeo e o Nintendo ficaram intactos. Intactos! Quero que você saiba que satanismo é real. É mais real que tu. Essa é a minha mensagem nesta noite. Nós temos ouvido as vozes dos grandes psicólogos e os grandes psiquiatras, nas suas tentativas de entender os mistérios do comportamento humano e da mente humana. E o problema é espiritual, não é físico. Nós temos ouvido as vozes dos homens de guerra, as vozes dos militares, a voz dos ministros de defesa, dos diplomatas, nos ensinando o caminho da paz. Temos ouvido as vozes dos ministros de defesa e dos presidentes gritando paz em um dia e declarando guerra no outro dia. Nós temos ouvido vozes muito incertas de teólogos que falam de um Deus morto, que o sangue de Jesus não pode perdoar. Como teólogos na Inglaterra e na Alemanha que dizem agora que o sangue de Jesus perdeu o seu poder. Isso é mentira. Nós temos ouvido as vozes dos economistas do New York Stock Exchange, ou seja, a Bolsa de Valores, e de outras instituições financeiras dizendo que tudo sairá bem. Mas temos a dor, a inflação, depressão, 40 mil pessoas no mundo morrem de fome cada dia. Nós temos ouvido a voz da história, angustiada, chorando, gritando, nos ensinando a nós lições que nunca poderemos aprender ou captar, como a tragédia do Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial, que hoje se repete em Bósnia e Herzegovina. Nós temos ouvido a voz do próprio diabo, ele mesmo, mentindo, enganando, oprimindo, afligindo, influenciando, destruindo, sembrando discórdia, colocando falsa doutrina, guerras entre ministros, dividindo igrejas e preparando ataque massivo contra o reino de Deus. Nós temos ouvido as vozes do rádio, da televisão, do governo, das escolas, das universidades, da tecnologia, do materialismo, da televisão, da palavra impressa, dos jornais. Nós temos ouvido todas essas vozes, mas hoje aqui, nessa noite, na Igreja Batista da Floresta, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para nos ensinar nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Satanismo é real. O diabo como nunca antes tem se levantado porque a razão é certa. Ele sabe que o seu tempo tem chegado. David Wilkerson, você já ouviu falar dele? Você deve comprar os seus livros. David Wilkerson é um homem de Deus. É um homem poderoso. É um profeta. Ele profetizou a caída de Jim Baker e Jim Swagger. É um homem de Deus. De Deus. Deus o falou. Deus lhe deu uma visão.
Avery Wilkerson olhou os Estados Unidos da América como dentro de uma caldeira. Se diz caldeira? E uma bruxa com uma colher, se diz colher, uma colher enorme, mexendo os Estados Unidos. E era tão quente que saía as bolhas. E Deus veio a ele e disse: esse é o espírito do satanismo nessa nação. Esse é o espírito do ocultismo e das mensagens subliminais e ocultas que estão desde os vídeos das crianças, desde os desenhos, até o Congresso, a Casa Branca e o Senado. A nação está baixo maldição. Deus veio a ele e lhe disse: os psíquicos, os que leem as mãos, os adivinhos, o que é aqui nos Estados Unidos, espiritismo e satanismo, é a causa do declínio que a igreja tem enfrentado, um obstáculo para cumprir o avivamento dos últimos dias. Saiba que o diabo é o doutor da morte. Tudo que ele toca, ele mata, ele enferma, ele causa tristeza, ele causa dor, ele causa choro, ele divide, ele destrói, ele não dá nada para ninguém, é mentira. Ele é chamado doutor da morte. Você abre uma janela, dá uma brecha, ele o mata e o envia ao inferno. Cristo é chamado o doutor da vida. Tudo que ele toca, ele cura, ele converte, ele levanta, ele sana, ele traz a unção e o poder do Espírito. O satanismo é real. Nos Estados Unidos há 342 igrejas do satanismo. Em Londres, em nossa campanha em Londres, em 1986, uma das experiências que tive com o satanismo, meu hotel estava a 2 quadras da igreja a satanista de Londres. Quando você entra nesta igreja, está o tapete na porta da igreja, e o tapete está desenhado o rosto de Jesus. Então os satanistas, para entrar na igreja, eles limpam os pés em cima do rosto de Jesus e cospem sobre o rosto de Jesus. E limpam os pés sobre o rosto de Jesus. Adiante está o diabo, uma imagem enorme de metal, com as pernas abertas e as 2 mãos abertas assim, abertas, que dá para colocar vídeos ou colocar a música. Lá os Beatles lá colocavam as suas músicas para consagrá-las ao demônio. Lá colocava George Harrison a sua música, quando ele fez a Satanás aquela música Hare Krishna, oh my sweet Lord, I really want to know you. Eu realmente quero conhecê-lo, Hare Krishna, meu Senhor, Hare Krishna. Lá colocou aquele disco Eagles, que cantávamos quando éramos mais jovens e não sabíamos, que foi dedicado ao diabo, The Hotel California. The Hotel California, I wanna go there, I wanna see him. Quero vê-lo, quero ir lá. Veja o que diz essa letra. The Hotel California, you always can check in, you can never check out. Você sempre pode entrar ao Hotel Califórnia, nunca pode sair, que é o satanismo. Lá colocava suas músicas o Kiss, lá colocava suas músicas o Queen, lá colocava Mercury, que já morreu de AIDS em Londres, o líder do Queens. Essas músicas são dedicadas ao diabo, ao satanismo. E deixa eu dizer, lá está a ponta do pentagrama, os 6 pentagramas, está escrito no chão: sangue de Jesus tem poder. Death to Christianity, morte ao cristianismo. Deixa eu dizer, my friend, deixa eu dizer nessa noite, se você pensa que a luta espiritual é brincadeira, você está errado. A luta espiritual não é brincadeira. O reino das trevas não é brincadeira. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que subiram a Jerusalém para combati-la. A Bíblia diz em Naum 2:1: o diabo subiu contra ti, destruidor. Guarda a fortaleza e o caminho, fortifica os teus lombos, fortalece muito a tua força. A meta do diabo é destruir a tua vida, tua família, a tua casa, o teu trabalho, é destruí-lo. Lá na Califórnia, uma moça crente, escute, põe essa palavra dentro do seu coração e não esqueça jamais. Uma moça estava viajando de São Francisco a Dallas, do Texas. A moça passou no meio do avião, a moça que atende, e perguntou a ela e disse: você vai tomar o café da manhã? Ela disse: não, eu estou jejuando a Jesus. A moça disse: ok, está bem. E ela perguntou ao homem que estava sentado ao lado dela, um homem vestido de preto, horrível,
com as golas assim para cima, um aspecto tenebroso, weird, tenebroso. E a moça perguntou a ele: você vai comer também? E ele disse: não, eu também estou jejuando, mas não a Jesus. Ele olhou para ela olhou para ele, perdão, e disse: você não é crente, você está jejuando? Não sou crente e ódio, I hate, odeio, obrigado, odeio aqueles que são crentes. Estou indo a Dallas para orar e jejuar na convenção mundial do satanismo, para que o diabo faça 3 coisas. O sangue de Jesus tem poder, veja só, o sangue de Jesus tem poder. Ele olhou a ela e disse: eu sou assistente do sumo sacerdote da igreja de Satanás aqui em São Francisco. Estamos indo a Dallas para orar a Satanás e pedir 3 coisas. Primeiro, nós queremos que o diabo destrua todos os ministros possíveis. E a meta é destruir os ministros, porque se destruirmos os ministros, não haverá igreja. Segundo, nós queremos destruir todos os cristãos. E terceira e mais importante, porque se fazemos a terceira, não é possível, não é necessário fazer nem a primeira nem a segunda: destruir todas as crianças crentes. Porque quando destruímos todas as crianças crentes, não haverá nem ministro, e nem igreja, nem cristão. E ela disse: yeah, and how are you gonna do that? E como você vai fazê-lo? Ele olhou para aquela tela, para o rosto dela, perdão, com uma olhada de sarcasmo, e disse para ela: nós o estamos destruindo através dos vídeos e dos Nintendos. Nós estamos destruindo através dos videogames. Nós o estamos destruindo e poluindo a sua mente de toda a violência, de satanismo, de pornografia e ocultismo. Nós não precisamos tirá-los da igreja, nós vamos destruí-lo na sala da sua própria casa. Deixa eu lhe dizer nessa noite, ela colocou o dedo no nariz dele e disse: let me tell you, my friend, there is power in the blood of Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, my friend. Yes. Bendito seja o seu nome. Ele se levantou e mudou de lugar. Ela lhe disse: onde quer que você vá, lá estará o sangue. Bendito seja o nome de Jesus. Segundo lugar, diz que não a puderam tomar. Subiram contra Jerusalém para combatê-la, mas não puderam tomar. Faz 2000 anos que o diabo tem tentado destruir a igreja. Ele não pode fazê-la. A igreja é o ser mais odiado pelo mundo, mais odiado pelas trevas. A única razão por que o mundo existe é porque a igreja existe ainda. A única razão por que Deus não destruiu Nova York, não destruiu Los Angeles, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Johannesburgo, ou Paris, ou Amsterdão, é porque você e eu estamos vivos. A única razão por que Deus não destruiu esse mundo, porque se há 40, 20 ou 30 ou um justo, por nós Deus não os destruirá, porque nós representamos o poder e a unção do Espírito Santo, por nós, por você e por mim. Jesus falou de 2 casas. Aqui estava na areia e aqui estava sobre a rocha. Em Orlando, em uma grande cruzada que tivemos em Orlando, Flórida, havia 3.500 pessoas somente nessa noite. Quando eu preguei sobre o sangue de Jesus, um missionário americano que estava de visita, missionário na Colômbia, se colocou de pé e disse: doutor Irion, pregue sobre o sangue, pregue. Eu acabo de vê-lo parado no meio de um rio, e esse rio era de sangue, e cada vez que você menciona o sangue, ele entra dentro das cavernas do inferno. Quando você menciona o sangue, ele entra dentro das cavernas do inferno, e ele dá contra os portões do inferno. E quando você menciona o sangue, o demônio grita: pregue sobre qualquer outra coisa, mas não sobre o sangue, não sobre o sangue. Eu acabo de vê-los tapando os ouvidos, não podem ouvir o nome de Jesus, não podem ouvir o sangue de Jesus. Nessa noite eu digo aqui na Igreja Batista da Floresta: o sangue de Jesus está sobre Belo Horizonte, e o sangue de Jesus está nesta igreja, e o nome de Jesus está aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Yes, 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 yes. E Deus vai salvar essa cidade. Bendito seja o nome de Jesus. Há muitos anos atrás na África, quando estivemos em Quênia,
em Nairobi, Quênia, houve a convenção mundial do satanismo. A maior bruxa de toda a África reuniu todos os satanistas. Eu creio que eram como 11 ou 12 mil satanistas no maior hotel que há em Quênia. E a filha dela, de 8 anos de idade, naquela semana adoeceu. Escute bem, preste atenção. E fizeram trabalhos, invocaram o diabo. E fizeram trabalhos que você sabe. A menina piorou. Aí a criada, se diz, a empregada da senhora esta, a maior bruxa da África inteira, que era a que convidou todos os satanistas do mundo inteiro, era crente em Jesus. E ela foi a ela e disse: senhora, com todo respeito, eu sei que você não crê no nome de Jesus, eu sou crente, eu sou sua empregada, eu já lhe falei, Jesus você não quer, mas mãe é mãe, e mãe faz tudo por um filho. Lembra-se que há muitos anos atrás você me deu a ordem para fazermos trabalho e invocar o diabo para destruir aquele pastor que vive no meu bairro? Sim, eu lembro. Pois cada vez ele está melhor, não pior. Não tem acontecido nada. Porque cada vez que fazemos algo, parece que é alguma coisa sobre a casa dele que entra e ricocheteia de volta. Não pode entrar. Claro que não pode entrar. Aquele sangue que Moisés colocou sobre os umbrais da porta, não pode entrar nada. Nada pode entrar nele. Se você quiser, eu posso trazê-lo para orar pela sua filha. Não, meu Deus tem mais poder. Bom, o problema é seu, a filha é sua. Eu somente estou dizendo que a mãe faz o que pode pelos filhos. A menina piorou 2, 3 dias. Concordou. Mandou chamar o pastor. Ele estava em oração, Deus revelou a ele que antes que ela chegasse, ele deveria ir. Deus lhe disse: não vá na casa, eu quero que você vá. Onde está a convenção do satanista essa noite? E eu vou mostrar quem tem mais poder então. Eu vou mostrar nessa noite quem é o Senhor dos Exércitos. E a mãe trouxe a criança da casa e levou lá aquela noite todos os diabos e demônios. E invocaram o diabo e todos os demônios havidos e por haver. No inferno não aconteceu nada. Ao contrário, algumas horas antes de ele chegar, a moça de 8 anos de idade, uma menininha, morreu. E começou a mãe a chorar, e o satanista chorava e invocava o diabo, como os profetas de Baal invocavam Baal. E lá foi o pastor de uma igreja humilde do interior de Quênia. Se você pergunta a ele o que é escatologia, ele vai dizer: é o nome do seu traje. Se você pergunta a ele o que é teologia, ele vai dizer: é um novo carro que saiu. Se você pergunta a ele o que quer dizer teologia ou hermenêutica, ou você pergunta a ele o que é teologia dogmática, exegética, histórica, ele vai dizer: puxa, eu não sabia que havia marcas de tênis com esse nome. Mas quando você o senta no lado dele, eu e você desaparecemos. Porque ele tem é poder. Poder que mesmo que os satanistas que faziam que as palmeiras se dobravam diante deles pelo poder do diabo, homens dessa envergadura se convertem embaixo do ministério de homens assim. E Deus o revelou a ele que ele deveria ir. Ele tomou a sua Bíblia, o seu sapatinho já de muitos anos, com alguns furos debaixo da sola, e ele foi sozinho. O Senhor lhe disse: eu vou contigo, o meu sangue vai sobre você, e o meu nome vai adiante de você, e ninguém pode tocá-lo. Ele entrou, aleluia, como diz o gaúcho: vai abrindo alas que eu estou passando. E ele entrou. E também diz o gaúcho que homem de bombacha não se entrega assim no mais. E ele entrou sozinho com a sua Bíblia debaixo do braço, e lá estavam 16 mil satanistas. E ele entrou sozinho, aleluia. Não entrou sozinho, o céu estava com ele. O céu estava com ele, aleluia. O céu estava na expectativa. Eu estou seguro que Deus estava de pé olhando. What's gonna happen now? O que é que vai acontecer? Ele entrou e a menininha estava morta. E ele a tomou nos braços e a levantou. Mesma coisa que fez T.L. Osborne em Gana em 1972, diante de 50 mil pessoas, quando uma criança tinha nascido sem olhos. Deus fez que os olhos saíssem de dentro para fora. Meu Deus do céu, já houve homens tremendos que Deus tem usado no mundo inteiro.
Deixa eu lhe dizer, ele tomou aquela criancinha e orou e disse: Jesus, assim como Elias milhares de anos atrás orou e tu glorificaste o teu nome, que hoje seja avergonhado o diabo e seja avergonhado o inferno e todos esses satanistas que estão aqui. Glorifica o teu nome, que a alma dessa criança regresse a ela e que o teu nome seja exaltado. Ele tomou a guriazinha, o colocou no chão, colocou a sua mão sobre a sua cabeça: levante-se no nome de Jesus, uma vez só. Ele disse: uma vez só. Quando ele falou uma vez só, aquela mocinha saltou e disse: mãe, 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 eu estou aqui, mãe, eu estou aqui, mãe. Essa bruxa, a maior satanista, juntamente com 16 mil satanistas, se colocaram de joelhos, levantaram as suas mãos e disseram: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Yes, 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 yes. Só o Senhor é Deus. Yes, yes. Let me tell you, my friend, let me tell you this. Deixa eu lhe dizer, o diabo toma vantagem. Ele é oportunista. Ele é oportunista, mentiroso. O poder que você tem é mais do que você pensa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você, está dentro de mim. Yes! Não há razão para você perder. Síria, terceiro lugar, se juntou ou se confederou, se tem confederado com Efraim, diz a Bíblia, e se estremeceu o coração de Acaz e de todo o povo. O diabo se tem confederado, unido, juntado forças massivas contra um ataque massivo contra o reino de Deus. A Bíblia diz que se estremeceu o coração de Acaz, ele teve medo. Quando nós contrabandeamos 100 mil Bíblias atrás da cortina de ferro, você não pode ter medo. Gaúcho não tem medo, e ministro não tem medo. Meu pai me ensinou a ser homem, e Deus me ensinou a ser ministro. E um homem coloca as calças igual que eu, um pé de cada vez, então não tem razão nenhuma. A Bíblia diz 365 vezes, uma vez para cada dia: não temas. Deus diz todos os dias, 365 vezes na Bíblia está escrita a palavra não temas. Isaías 8,13 diz: ao Senhor Deus, a Ele santificai, seja Ele o teu temor e seja Ele o teu medo. Medo. Medo é uma palavra que tem colocado os cristãos em uma encruzilhada de derrota, em um canto de derrota. Crentes que não têm ousadia e intrepidez estão em derrota. Quando nós fomos ao Panamá, nessa cruzada que eu lhe disse, quando eu desci do meu avião, eu notei uma coisa estranha. 3 irmãos da convenção estavam caminhando diante de mim, 2 irmãos à minha direita e um à minha esquerda e um atrás. Eu disse: escuta aqui, meu filho, eu não preciso dessas coisas. Quem precisa de guarda-costas está lá em Roma. Eu não preciso de ninguém, porque se o sangue de Jesus não me cobre, então ninguém me pode ajudar. Vamos deixando com essas bobagens, que essas coisas eu não gosto. Onde eu ia, eles iam. E se eu vou no banheiro, o que eu tenho que fazer é só eu. Fique aqui. O pastor Dr. Hermes Spinner me disse: Irion, os satanistas nos têm ameaçado aqui, destruir a campanha. Eles o conhecem. Claro que o diabo conhece os homens de Deus. Pergunte a Damaris as experiências que temos tido no mundo inteiro contra o satanismo. Pergunte a ela quando o diabo nos quis matar na cidade do México. Pergunte a ela quando a Catra tinha 6 meses de idade e o diabo se apresentou em pessoa no centro de bruxaria de Oaxaca, México, e o diabo deu a ordem para matar a Catra e a Damaris e eu. Pergunte a ela o acidente que esteve na estrada de Cuernavaca, México, onde um ônibus caiu em cima de 3 carros em um labirinto.
Quando chegamos na porta do hotel, lá estava um profeta de Deus, levantou a sua mão e disse: assim diz o Senhor, você deveria estar debaixo daqueles carros lá, queimando, mas eu enviei os meus anjos antes de você, para guardar você. Pergunte a Damaris lá na cidade do México. Pergunte a ela se o homem do hotel não entrou dentro do quarto com a arma e Deus lhe disse a Damaris: cai fora, este homem tem a chave mestra, ele vai matar você dormindo. Pergunte a Damaris quando Deus falou desde El Salvador para nós através de uma profetisa. Ela tomou o telefone, nos chamou de El Salvador a Los Angeles e disse: o diabo vai matar vocês em um dia 6. Ficamos 3 meses orando, perguntando ao Senhor que dia 6 seria. Esquecemos. Fomos a uma cruzada de evangelismo e missões em Nova Jersey. Era o dia 6 de junho, junho é mês 6. Dia 6 de junho, e o voo da United Airlines era o voo 6. Dia 6, mês 6 e voo 6.